E aí pessoal, bem-vindo ao canal Mordomo Fiel. Hoje nós preparamos um vídeo bem bacana para você que quer começar a investir em ações. O vídeo de hoje a gente vai trabalhar como você começa a analisar uma empresa. Então fica conosco, o conteúdo está bem legal. A gente pensou em falar sobre isso porque a gente entende que muitos estão começando a investir em ações agora. Você pensa, como que eu vou escolher uma ação para mim? Eu sei que tem muita indicação, muita gente falando um monte de coisa. Como que eu vou escolher as ações para eu investir? Então, qual que é, o que a gente sempre recomenda? A gente fala para nossos amigos, né, cara? Pensa a primeira coisa numa empresa que você conhece, sabe? Tenta investir em algo que você conhece. Por exemplo, assim, a Vivara, por exemplo, vou falar de Vivara, porque minha namorada gosta muito de Vivara, muitas mulheres gostam muito de Vivara, e eu como comprador, quando eu vou comprar, eu acho uma empresa muito boa, então acho que ela é uma empresa boa, vamos dizer, de atendimento. E daí você pega, vai lá e analisa, vê se é uma empresa realmente boa, nos indicadores dela, histórico dela, etc. Então isso é muito interessante, porque você consegue palpar, você consegue entender que, essa empresa realmente faz isso, eu vi ela vendendo ali agora, sabe, não é uma empresa aleatória. Então é claro que com o tempo você vai analisando mais empresas e você vai entendendo o setor de mercado dela sem precisar tocar nela, óbvio, né? Mas é muito interessante você começar por coisas que você conhece bem. E o inverso também é muito bacana, né? Porque assim, eu por exemplo fiz estágio na Stone, a empresa de máquina de cartão. Eu fiz isso em 2017, comecei no mês de março. E desde aquele dia que eu entrei naquela empresa, eu falo pro pessoal, cara, não compre Cielo. Assim, a gente não fala indicação aqui no canal, você deve ou não fazer, mas era algo pessoal meu, porque como eu via o serviço que a Stone fazia e qual era o serviço que a Cielo entregava pros clientes, eu falava, isso aqui não vai dar certo. Então faz cerca de uns 3 anos que eu sempre na minha cabeça, cara, Cielo é algo que eu não coloco na minha carteira de jeito nenhum. E é muito legal isso porque a bolsa ou as empresas da bolsa é algo prático, sabe? Isso traz algo assim na prática, a nossa realidade. Porque, muita gente no Brasil, né, essa realidade brasileira, vê a bolsa como algo muito distante, sabe? Um mercado muito ao longe, não é? É coisa do cotidiano. Então é interessante você pegar as empresas que você conhece e começar a pesquisar elas na bolsa de forma fria, analisar ela friamente, sabe? Ah, beleza, ela parece uma empresa legal, mas como que ela realmente é? Daí você começa a ver ali, ver o ticker dela, o nome dela ali na bolsa, né? Você vê nos indicadores que a gente já falou, coloca no status invest, começa a ver como que a empresa se comporta. Para exemplificar para você, a gente vai dar um exemplo hoje. Então a gente escolheu a empresa Energias Brasil, ENBR3. Então a gente entrou no site Status Invest e foi atrás para saber qual que era o PL dela. O PL dela, que é o preço, no caso, sobre o lucro líquido hoje da Energias Brasil, é de 7,72. E no Status Invest você consegue ver, por exemplo, as suas concorrentes. Você vai rodando aqui para baixo, para cima, tem a CEMIG ali embaixo. Tem várias empresas e você consegue entender qual que, vamos dizer, é a posição dela comparado às suas concorrentes. Nesse exemplo que a gente deu, a Energias Brasil é uma das menores do setor, o que é algo bom. Significa que em pouco tempo ela vai conseguir reaver o valor dela total no mercado, através do seu lucro. Outra coisa que a gente gosta de analisar, que a gente já explicou em outro vídeo, é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Então a gente vai pegar a NBR e ver que a dívida líquida sobre o patrimônio líquido dela é de 0,57. Ou seja, que ela tem bem mais patrimônio do que dívida. Então, como foi falado já no outro vídeo, se ela falisse hoje, vamos dizer assim, tivesse que vender tudo que ela tem para pagar suas dívidas, ela estaria bem, ainda sobraria dinheiro. E você pode comparar isso com os pares do setor e ver que ela tem esse endividamento como um dos menores do setor. Então isso é algo muito bom também. O terceiro indicador que a gente vai avaliar da Energias Brasil é o KGR dela dos últimos 5 anos. E isso é bem animador. Quando a gente for lá no Status Invest e ver, ele é de cerca de 12%. Significa que nos últimos 5 anos, analisando no caso do crescimento, a média foi de 12% de crescimento no lucro dela, o que é algo muito interessante para se você quer investir numa boa empresa e que tem uma boa rentabilidade. Outro indicador que a gente vai analisar é o ROI. Daí você pode ver aqui no Status Invest que o ROI dela é de 3,73, que analisando o resto do setor, ele fica na média do setor, ele não é do mais alto, mas também não é o mais baixo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a margem líquida da Energias Brasil. A gente vê que a margem líquida dessa empresa está por volta de 9%, que está na média do setor, o que mostra que ela não tem uma margem, vamos dizer, exorbitante, mas ela está dentro do que o setor vem apresentando nos últimos anos. E o último indicador que a gente vai analisar é o Dividend Yield. E a gente pode ver que o Dividend Yield da NBR é 3,19, que está um pouco acima da média do setor. Então ele está mais do que boa parte ali do setor de energias.
Ou seja, então ela tem uns indicadores muito bons, ela é uma das melhores empresas do setor. E a gente não recomenda, né? Não pode recomendar animação, mas a gente pode falar que está na nossa carteira essa ação também, então a gente gosta bastante dela. E é interessante você olhar ali naquela planilha dos Estados Invest que a gente estava vendo, que você vai ver valores bem absurdos também, sabe? Tanto para mais quanto para menos. Então são pontos extremos que acabam que tem alguma discrepância ali, algum valor oculto envolvido assim que está dando aqui esse erro de cálculo, vamos dizer assim. Então você desconta esses maiores e menores valores que você pode ver, claro que é absurdo. Outro ponto muito importante é você conferir esses indicadores no Fundamentei. Por quê? Porque ali você consegue analisar direitinho o histórico para ver se esses indicadores eles são pontuais do ano passado ou se a empresa já vem praticando esses números nos últimos anos. A gente, por exemplo, vê que nas curvas de lucro líquido e caixa da Energias Brasil, ela sempre acompanha. Então, quanto mais a empresa lucra, mais ela vinha tendo caixa. Porém, nesse ano aí, 2020, com tudo que vem acontecendo, a empresa teve o lucro estagnado, porém, ela teve uma maior queima de caixa. Isso significa, então, que ela tem que estar adiantando aí algum pagamento, alguma coisa aí está fazendo mal para o caixa da empresa. Isso é bem legal também para você ver a saúde financeira da empresa, né? Então, o quão importante é uma empresa ter caixa. Quanto mais caixa ela tem, por exemplo, menos ela precisa ir atrás de bancos e etc. para fazer investimento. E por fim, se você assina alguma casa de análise, vê o que a casa de análise fala sobre ela. Não simplesmente se ela recomenda comprar ou se não recomenda. Mas qual o conteúdo mesmo que essa casa de análise fala sobre essa empresa? Porque é muito interessante, porque como a gente já falou, né, no vídeo sobre casas de análise, que eles têm um tempo, né, de ver muitas vezes falar com o CEO da empresa, o RI da empresa. Então é interessante ver o que essa casa de análise fala para você também ter mais visões sobre a empresa. Então isso que o Baranga falou é muito importante, né? Então, por exemplo, Natan, como é que eu vou saber se a empresa está queimando caixa, onde é que ela está queimando? Então, geralmente, essas casas de análise elas conseguem trazer essa informação para a gente. Ah, ela está com o lucro estagnado, mas ela está queimando caixa por causa disso. Então, são informações que nem sempre é muito fácil de você pegar quando vai, por exemplo, no site da empresa. Então, a casa de análise te ajuda nisso. Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado por estar conosco. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilha com seus amigos e deixe seu comentário. Valeu, galera! Valeu!